Olá, aprendizes, tudo bem? A nossa aula do módulo específico dessa semana vai ser sobre contabilidade, receitas e despesas. Receitas e despesas são dois conceitos ligados à contabilidade das empresas. As receitas devem ser maiores que as despesas para que o negócio seja rentável. A receita é o dinheiro da empresa de receber um determinado montante no imediato ou no momento futuro. Resulta, por exemplo, de operações de venda de bens e de prestações de serviços. Já a despesa é a obrigação que a empresa tem de efetuar um determinado pagamento no imediato ou em momento futuro. Está relacionado, por exemplo, às operações de compra e de bens e serviços. O caso mais comum acontece quando são adquiridas mercadorias ou matérias-primas, uma despesa, e após a venda do produto ao cliente final, uma receita. Receitas e despesas públicas. Da mesma maneira que as empresas, o governo também possui seus fluxos econômicos e financeiros. A receita do governo, também chamada de receita fiscal, são as arrecadações que acontecem por meio dos impostos, taxas ou outras contribuições recolhidas pelo Tesouro Nacional. As despesas públicas são os gastos que o Estado faz para a prestação de serviços ou aquisição de bens para a prestação da sociedade. No Brasil, esses gastos são limitados por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde cada aumento de gasto deve ser acompanhado da maior arrecadação. Receitas e despesas financeiras. As receitas financeiras são relacionadas aos fluxos da empresa de caráter monetário, como os juros recebidos, rendimentos das aplicações financeiras ou qualquer outro ganho que seja por esse meio. Já as despesas financeiras ocorrem de maneira contrária, principalmente através dos juros que a empresa paga por empréstimos que ela realizou. Receitas e despesas operacionais. As receitas ou despesas, quando operacionais, são diretamente ligadas às atividades principais da empresa e seu objetivo social. Quando as receitas ou despesas são consideradas não operacionais, quando não apresentam relação com a atividade fim. Por exemplo, se uma empresa receber uma indenização por um seguro. Um exemplo de uma despesa operacional de uma empresa seria quando ela gastou para fazer determinado produto e a receita operacional seria o quanto ela lucrou na venda desse produto. A diferença entre receita e despesas com entradas e saídas de dinheiro. As receitas e despesas, quando ocorrem, não estão diretamente ligadas aos recebimentos ou pagamentos, como no caso de um empréstimo feito em que há entrada de dinheiro no caixa, mas não houve uma receita. A diferença é melhor notada quando transação feita só se liquida após um prazo, compra ou venda a prazo. Por exemplo, por uma compra de mercadorias para pagamento posterior. Contabilidade no Excel. Para que possamos usar os conceitos da contabilidade com mais praticidade, podemos utilizar o Excel, que é um programa da Microsoft que faz parte do pacote Office. Nessa aula, iremos aprender um pouco sobre o Excel e aplicar o conhecimento adquirido sobre contabilidade na prática. O Excel pode ser utilizado tanto no computador quanto nos celulares, utilizando o aplicativo do Excel que pode ser baixado gratuitamente. Abaixo segue uma playlist de 3 aulas introdutórias sobre o Excel. Na primeira atividade, vocês irão assistir as 3 aulas do Excel que foi passado no slide anterior e reproduzir a tabela que o professor faz em cada vídeo. Então, vocês vão ter que fazer 3 planilhas, uma para cada vídeo das aulas do Excel, ok? Na segunda atividade, vocês terão que procurar no dicionário ou na internet o significado desses conceitos e colocar na frente deles. A terceira atividade é um caça-palavras que contém palavras sobre a aula de hoje, como, por exemplo, despesa, receita, imposto, Excel. Para fazer essa atividade, vocês podem utilizar o editor de imagens do seu celular para marcar as palavras encontradas. A quarta atividade, vocês terão que fazer uma tabela igual ao do exemplo abaixo e colocar os resultados do valor total da produção, o valor total de venda e o valor do lucro de cada produto e o valor do lucro total. Para fazer essas contas, vocês terão que somar
e subtrair dependendo da situação, tá? Isso vocês aprenderam, podem aprender também nas aulas de Excel que eu passei para vocês, nesse slide aqui, tá? E a última atividade, como de costume, são 3 questões de múltipla escolha que vocês terão que ler o texto para poder responder. No final da aula vamos corrigir. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.